Guys, meu nome é Bruno Lohan e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre every e sobre all. São palavras bem parecidas, mas têm usos bem diferentes. O every significa cada um, mas significa cada um de um grupo. Então, por exemplo, se eu quero falar every student passed the test, cada aluno passou na prova. All significa todos juntos, como um grupo. Então, se eu falo all students passed the exam, ou então passed the test, todos os alunos passaram na prova. É bem simples, mas você precisa prestar atenção em alguns detalhes, principalmente quando se trata de singular e plural. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. We use every plus singular noun. Então, primeiro nós vamos usar o every e logo depois nós vamos usar um substantivo no singular ou um verbo também no singular. Então veja bem, Alice has been to every country in Europe. Então a Alice já esteve em cada país da Europa. Então every mais country que está no singular. Every summer we have a holiday by the sea. Então todo verão nós tiramos férias na beira da praia. She looks different every time I see her. Então ela parece diferente toda vez que eu a vejo. She looks different every time I see her. E aí, não só substantivo no singular depois de every, mas também o verbo, ok? Então, por exemplo, every house in the street is the same. Então, cada casa na rua é a mesma, está da mesma forma, ou então está da mesma forma. Tá vendo? Every house, ok? E logo depois eu coloco o verbo no singular. Every country has a national flag. Então, cada país tem uma bandeira nacional. Então, tá vendo que aqui, ó, every country e logo depois eu não vou usar o have, eu vou usar o has, porque aqui tem que estar no singular, ok? Agora, vamos comparar um pouco o every e o all. Então, por exemplo, se eu digo every student in the class passed the exam. Então, cada aluno na sala de aula passou na prova. Every country has a national flag. Então, cada país, ou seja, de um grupo, cada país tem uma bandeira nacional. All the students in the class passed the exam. Então, veja bem, todos os alunos na sala passaram na prova. All countries have a national flag. Então, todos os países têm uma bandeira nacional. E aí uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é every, logo depois eu coloco o quê? O meu substantivo no singular e também o verbo. Então veja bem, se eu coloco every country has, então every mais um substantivo no singular, mais um verbo no singular. Agora, se eu quero falar o seguinte, ó, all the students in the class, todos os alunos. Então, quando eu uso all, e aí, nesse caso, eu posso colocar tanto o verbo quanto o substantivo no plural. Every singular, all plural. Aqui nós temos duas expressões que são muito usadas. Every day, all day. Então, por exemplo, se eu pergunto, how often do you read a newspaper? Então, com que frequência que você lê jornal? Every day, todos os dias. Bill watches TV for about 2 hours. Então, Bill assiste televisão por quase 2 horas. Every evening, todas as noites. Então, every day, todo dia. Every evening, toda noite. Todas as noites. Se eu quero falar o seguinte, every year, todos os anos. Então, every day, todos os dias. Agora, se eu falo all day, significa por todo dia, ou então o dia inteiro. The weather was bad yesterday. Então, o tempo estava ruim ontem. It rained all day. Choveu o dia inteiro. I was tired after work yesterday. So I watched TV all evening. Eu estava cansado depois do trabalho ontem, então eu assisti TV a noite inteira. E por fim, nós temos o everybody, everything e everywhere. Bom, então nós podemos usar esse every quando se trata de pessoas, nós podemos usar o every quando se trata de objeto, coisas, e nós podemos usar o every quando se trata de
lugares. Então, por exemplo, quando eu falo everybody or everyone, significa todo mundo. Então, por exemplo, everybody or everyone needs friends. Então, todo mundo precisa de amigos. Have you got everything you need? Então, você tem tudo que você precisa. Então, esse everything, tudo, relacionado a objeto. I've lost my watch. I've looked everywhere for it. Eu perdi meu relógio e eu já procurei em todo lugar por ele. Então, lembre que everybody ou everyone para pessoa, everything para objeto e everywhere para lugar. E aí uma coisa muito importante é que, veja bem, olha para você ver essa primeira frase. Everybody ou então everyone needs friends. Tá vendo que o verbo ele fica no singular. Ele não vai para o plural. Veja bem esse exemplo, olha. Everybody has problems. Então, todo mundo tem problemas. Aqui eu não vou usar o plural, não vou usar o have. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o has, porque toda vez que eu uso everybody, eu tenho que usar o verbo no singular, ok? You sit in a cell all day long staring at a calendar. Monica and Chandler are really moving in here and I have to move out and everything is changing. Everybody is awful these days. The first years, please note that the dark forest is strictly forbidden to all students. All students will be escorted to each lesson by a teacher. Every house in this block looks the same. Então vamos ver aqui essas frases. Olha, a primeira frase ela diz: You sit in a cell all day long staring at a calendar. Então, você fica sentado em uma cela o dia inteiro olhando para um calendário. Então, all day long significa o dia inteiro. Monica and Chandler are really moving here. Então, a Monica e o Chandler realmente estão se mudando para cá, para o apartamento. And I have to move out. E eu tenho que sair. And everything is changing. E tudo está mudando. Tá vendo aqui, ó? Everything. Logo depois eu coloco o verbo no singular. Everybody's awful these days. Todo mundo está horrível nesses dias. Então, everybody is, ok? Então, logo depois do everybody, preciso colocar o verbo no singular. The first years, please note. Então, os alunos do primeiro ano, prestem bastante atenção. Que a floresta negra está proibida para todos os alunos. To all students. Então, todos juntos, all the students. All students will be escorted to each lesson. Então, todos os alunos, ou seja, todo mundo junto. All students will be escorted. Serão escoltados para suas salas de aula pelos professores. E por último, every house in this block looks the same. Então, cada casa nesse quarteirão parece a mesma coisa. Olha para você ver. Aqui, ó, every house. E aqui, looks. Ou seja, está na terceira pessoa do singular. Ok? Bom, então, vamos assistir novamente. You sit in a cell all day long staring at a calendar. Monica and Chandler are really moving in here and I have to move out and everything is changing. Everybody is awful these days. The first years, please note that the dark forest is strictly forbidden to all students. All students will be escorted to each lesson by a teacher. Every house in this block looks the same. Bom, então agora chegou a hora de você praticar fazendo os exercícios. Então, não esqueça de parar o vídeo, fazer os exercícios sozinho e depois você dá uma olhada nas respostas. Então, vamos lá. Every and all. Complete the sentences use every plus one of these verbs. Então, nós vamos usar aqui o every mais alguma dessas palavras. Então, nós temos day, dia, room, pode ser cômodo ou espaço, student, aluno, time, tempo, word, palavra. Então, dê um pause no vídeo e vamos às respostas. Every student in the class passed the exam. Então, cada aluno na sala passou na prova. My job is very boring. Every day is the same. Então, o meu trabalho é muito chato, todo dia é a mesma coisa. Kate is a very good tennis player. When we play, she wins every time. Kate é uma ótima jogadora de tênis. Quando nós jogamos, ela vence todas as vezes.
Every room in the hotel has a private bathroom. Então, cada cômodo do hotel tem um banheiro privativo. Did you understand what she said? Você entendeu o que ela disse? Most of it, but not every word. Então, a maioria eu entendi, mas não cada palavra, every word. Bom, esse exercício aqui nós vamos completar com every day, todos os dias, or all day, o dia inteiro. Então vamos lá. Yesterday it rained all day. Ontem choveu o dia inteiro. I buy a newspaper every day, but sometimes I don't read it. Eu compro jornal todos os dias, mas de vez em quando eu não leio. I'm not going out tomorrow. I'll be at home all day. Então, eu não vou sair amanhã. Eu estarei em casa o dia inteiro. I usually drink about 4 cups of coffee every day. Então, eu geralmente bebo aproximadamente 4 copos de café todos os dias. Paula was ill yesterday, so she stayed in bed all day. Paula estava doente ontem, então ela ficou na cama o dia inteiro. Last year, we went to the seaside for a week and it rained every day. Então, no ano passado, nós fomos para o litoral por uma semana e choveu todos os dias. I'm tired now because I've been working hard all day. Eu estou cansado agora porque eu trabalhei o dia inteiro. Aqui nós vamos preencher com every e com all. Então, pause o vídeo e faça os exercícios sozinho. Bill watches TV for about 2 hours every evening. Então, o Bill assiste TV por aproximadamente 2 horas todas as noites. Barbara gets up at 6:30 every morning. Então, Bárbara levanta às 6:30 todas as manhãs. The weather was nice yesterday, so we sat in the garden all afternoon. Então, o tempo estava ótimo ontem, então nós sentamos no jardim a tarde inteira. I'm going away on Monday. I'll be away all week. Então, eu estarei fora na segunda-feira. Eu estarei fora a semana toda. How often do you go skiing? Every year, usually in March. Então, com que frequência você esqui? Go skiing, você esquia. Every year, usually in March. Were you at home at 10 o'clock yesterday? Então, você estava em casa ontem às 10 horas? Yes, I was at home all morning. I went out after lunch. Sim, eu estava em casa a manhã inteira. Eu saí depois do almoço. My sister likes cars. She buys a new one every year. Então, minha irmã gosta de carros. Ela compra um carro novo todo ano. I saw Jack at the party. He wasn't very friendly. He didn't speak to me all evening. Então, eu vi o Jack na festa. Ele não foi muito amigável. Ele não falou comigo a noite inteira. We go away on holiday for 2 or 3 weeks every summer. Então, nós ficamos fora durante as férias por 2 ou 3 semanas todo verão. Aqui nós temos que preencher com everybody, everything e everywhere. Everybody needs friends. Então, todo mundo precisa de amigos. Chris knows everything about computers. Então, o Chris sabe tudo sobre computadores. I like the people here. Everybody's very friendly. Então, eu gosto das pessoas aqui. Todo mundo é muito amigável. This is a nice hotel. It's comfortable and everything is very clean. Então, esse aqui é um ótimo hotel. Tudo é confortável e tudo é muito limpo. Kevin never uses his car. He goes everywhere by motorbike. Então, Kevin nunca usa o carro dele. Ele vai para todo lugar de moto. Let's have dinner. Everybody's hungry. Então, vamos jantar. Todo mundo está com fome. Sue's house is full of books. There are books everywhere. Então, a casa da Sue é cheia, lotada de livros. There are books everywhere. Então, tem livros por toda parte. You are right. Everything you say is true. Então, tudo que você diz está correto. Então, preste bastante atenção aqui, ó, que everybody, everything e everywhere. Depois dessas palavras, nós temos verbos no singular, ok? Então, everybody needs, everybody is, everything is, everybody is, ok? Então, é bastante importante você memorizar. E para finalizar, nós temos aqui o último exercício,
e você vai preencher com um verbo. E aí é muito importante você saber se você vai colocar esse verbo no singular ou se você vai colocar esse verbo no plural. Então vamos lá. Everybody has problems. Então todo mundo tem problemas. Are you ready yet? Você já está pronto? Everybody is waiting for you. Todo mundo está esperando por você. The house is empty. Everyone has gone out. A casa está vazia. Todo mundo já foi embora. George is very popular. Everybody loves him. George é muito popular. Todo mundo ama muito o George. This town is completely different. Everything has changed. Então, essa cidade está completamente diferente. Tudo mudou. I arrived home very late. I came in quietly because everyone was asleep. Eu cheguei em casa muito tarde. Eu entrei bem quieto, porque todo mundo estava dormindo. Everybody makes mistakes. Todo mundo comete erros. Então, tá vendo aqui, olha, veja bem. Todos esses verbos, eles estão no singular. No número 4 aqui, ó, everybody loves him. Esse verbo, ele está no simple present, na terceira pessoa do singular. Então, na verdade, o every e o all é bem tranquilo. É bem fácil de entender. Mas a questão é que você tem que prestar bastante atenção em relação aos verbos, ok? E em alguns casos, né, no caso do all, você vai usar o verbo no plural. E o every e também everybody, everywhere, everything, você vai usar o verbo no singular. Ok, guys? That's it. Thank you so much and see you next class. Bye bye.